Então, eu quero que você fique de pé nesse momento. Nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor. Eu prometo ser bem breve, para não me estender muito aqui, para você não ficar cansado. Lá no alto funciona assim, irmão. Se o pregador for convidado para ir lá e passar de 9 horas, eu mostro logo o relógio, porque é em respeito às pessoas, amém? Tem esse negócio de dizer, passou da hora aqui, eu nem percebi, fui tão usado que... Quando as pessoas são usadas aí afora, nos centros espíritas, aí sim, eles não tomam consciência, né? Mas na casa do Senhor não, existe tempo para tudo, amém? Então nós vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, e o versículo é o versículo de número 8. Essa mensagem dessa noite, eu não vou ler o capítulo todo, porque não vai ser uma palavra textual. Eu quero apenas ler um versículo aqui e quero estar colocando aqui alguns pontos diante de você sobre missões. Isaías capítulo 6 e o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou repetir aqui a parte C do versículo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Tu és um Deus de infinita misericórdia. Meu Deus, vem ser glorificado na vida de cada um, vem ser exaltado, Pai, nessa noite, que o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações, que o Senhor venha falar diretamente às vidas, a qual, meu Deus, se disponibilizaram para estar na Tua casa, para Te louvarem, para Te engrandecer, Senhor. E nós queremos desde já Te bendizer por tudo aquilo que já aconteceu nessa noite, por tudo aquilo que ainda há de acontecer, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado, que vidas venham ser libertas, transformadas pelo poder da Tua glória. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós lemos aqui um versículo que fala muito às nossas vidas e não deixa ninguém de fora dessa responsabilidade. É por isso que eu, observando a minha vida e observando também a condução da igreja do Senhor, não local, mas a igreja do Senhor, eu entendo algo, que quando nós temos um chamado em nossa vida, é um chamado específico. Existem muitas pessoas que dizem assim: eu fui chamado para cantar, eu nasci com um gogó de ouro. E existem outras pessoas que dizem assim: mas eu nasci para pregar. Parece que já nasceu com o microfone na mão. Mas quando eu observo a palavra do Senhor, ela não está falando de objetos. A palavra do Senhor, quando ela fala sobre missões, ela está falando de algo interno, de dentro do ser humano. E que mistério é esse que envolve todo mundo, a partir de quando toma uma decisão de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você for observar em uma escola, se a professora perguntar o que é que a criança quer ser quando ela crescer, muitos vão dizer: eu quero ser um policial, eu quero ser um advogado, ou eu quero ser um professor, eu quero ser, um comerciante, quero ser um juiz. Mas nunca nenhuma criança vai dizer: eu quero ser um pastor, eu quero ser um crente. Por quê? Porque ele não entende esse chamado. Ele acha que o mundo vai funcionar só em torno das coisas materiais. E por ser criança, isso é respeitado. Mas nós que somos chamados de Deus para um propósito, nós devemos entender de uma forma totalmente diferente. Que quando nós tomamos uma decisão, quando nós damos um passo, a nossa vida espiritual, nós compramos uma guerra, querendo ou não.
Porque a Bíblia nos diz que Jesus, ele, tendo uma referência para a sua vida, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus se coloca como uma árvore e ele dizia: o meu pai é o lavrador, ou seja, o agricultor. E vocês são as varas ou os ramos, da forma que você entender. E toda vara em mim que não der fruto será cortada e lançada fora. Isso são palavras duras, mas é uma realidade. E eu estava preparando esse texto aqui, e eu dizia: esse texto aqui é para pessoas que têm 20 anos de crente, irmãos. Mas a pessoa que ainda não é convertida e que entender essa palavra vai entrar no evangelho já sabendo que não é brincadeira. Que você não deve ter o evangelho como uma coisa superficial. Ah, mas é porque eu tenho que dizer para alguém a minha religião. É porque eu tenho que prestar conta por causa da minha razão social. Mas igreja não é isso. O conceito da igreja é chamados para fora. Chamados para fora é chamados para servir a Deus. É chamados para anunciar as boas novas do evangelho. Mas eu estou aqui porque o meu pai está. Eu estou aqui porque o meu irmão convidou. Eu estou aqui porque eu acho bonito os louvores. Ah, eu vou porque eu acho interessante o pastor pregando. Não vá por esse caminho, irmãos. Então, quando eu vejo essa palavra, eu entendo aqui que Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Porque ninguém veio aqui na terra por um acaso. Ninguém é um fruto, desculpe você, sei lá, ninguém é um fruto de um preservativo estourado. Ninguém veio aqui porque alguém disse assim: ah, mas você nasceu para dar errado. Você é a ovelha negra da família. Você nasceu para sofrer, você nasceu para viver como um andarilho, você não presta. Você não vai ser ninguém na vida nunca. Não deixe ninguém dizer isso, porque você não veio aqui por acaso. Quando o profeta Jeremias foi levantado para profetizar ao povo de Israel, nós vemos no livro de Jeremias, no capítulo 1, e no versículo 5, Deus dizendo que antes que formasse ele no ventre da sua mãe, ele já conhecia Jeremias. E você pode até encontrar alguém aí que diz assim: olha, eu conheço fulano de tal, mas ele não me conhece. Alguém que tem um certo poder aquisitivo, alguém que tem uma certa fama. Você conhece alguém pela televisão, mas a pessoa lá nunca vai lhe conhecer. E a forma de Jesus é diferente. Ele conhecia antes mesmo de ser pessoa. Irmão, dá para entender? Pode até não dar para entender. Antes de ser gerado, e Deus vai mais além, a vida de Jeremias, ele disse: antes que você saísse da madre da sua mãe, eu te consagrei. Mais do que gerados, mais do que ser criaturas de Deus, nós somos filhos do Senhor. E além disso, ele nos consagrou antes de sair da madre da nossa mãe. Nós não escolhemos a família a qual nós vamos fazer parte. Nós não escolhemos o país em que vamos morar. Mas Deus, ele já tinha algo planejado para as nossas vidas. É por isso que você é importante, é por isso que você está aqui nessa noite, porque você tem uma missão. Deus tem um objetivo em sua vida, ele tem um propósito a ser realizado através de você. E quando nós lemos esse texto aqui com o profeta Isaías, também não foi diferente. E quando eu vi esse texto aqui, achei por bem colocar esse tema: cumprindo o chamado. Porque devemos cumprir o chamado. Você que trabalha para alguém, você sabe que você tem que cumprir o seu horário de trabalho. Tem coisas em nossas vidas, melhor dizendo, todas as coisas da nossa vida precisam ser cumpridas, porque nada foi feito para você estar olhando e observando e ficar estagnado, parado em um canto, dizendo assim: não, eu não vou progredir, eu não quero avançar, eu só mais ficar aqui. Tudo foi feito para ser cumprido. E os chamados de Deus para a nossa vida, irmãos, é algo extraordinário, porque nós vamos entender aqui que nós viemos na face da terra em um objetivo.
de crescer, de avançar, de ser povo de Deus, de dizer assim: eu não sou só, eu sou mais um. É eu e outro. Eu estou aqui desfrutando, mas eu quero mais pessoas. Eu não sou egoísta de dizer assim: eu vou para o céu e o resto que se vire. Não, o reino dos céus não é isso. Por isso que Jesus te chamou. E quando Deus fala aqui para Isaías, o interessante, irmãos, é que a Bíblia começa dizendo assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Por que ele fala essas coisas? Porque se você observar o contexto, Isaías foi tocado por Deus. Isaías não foi alguém que chega do mundo, entra na porta da igreja e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me para quê? É os discípulos de Jesus, quando estavam todos reunidos, Jesus disse: olha, não saiam de Jerusalém antes que o poder desça. Jesus está falando aqui de um cronograma que tem que ser obedecido. Por um acaso, eu não vim já missionário. Eu preciso ser formado um discípulo de Deus. Mas isso não é facultativo. Porque se eu me converto, como eu falei aqui no início, eu compro uma guerra com o meu adversário. Ou eu ganho, ou eu perdo. Eu não posso ficar no meio do muro. É como tem um dizer: ele coloca um pé na igreja, coloca um pé no mundo. Ora ele está servindo, ora não está mais servindo. É por isso que temos que rever a nossa situação diante de Deus. Porque nós não estamos diante de alguém qualquer. E quando ele disse assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, porque ele foi tocado, os seus lábios foram purificados. Até então Isaías começava a profetizar ao povo de Israel, mas não observava a sua vida. O povo de Israel precisa mudar, o povo de Israel precisa se organizar, precisam se converter. Mas Deus disse assim: espera aí, Isaías, você precisa olhar para a sua vida. Aí ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É verdade, mas eu também sou de lábios impuros. Deus toca nos lábios dele, e depois ele disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus procura verdadeiros adoradores? Procura. Mas quando ele vai mais além disso, ele procura verdadeiros missionários que preguem a palavra da verdade, que anunciem essas boas novas. Irmãos, 2 vezes na palavra do Senhor, eu vejo Deus falando dessa forma: quem eu enviarei? E depois, quem há de ir por nós? Trazendo para o plural, quem há de ir por nós? Quem estava falando era Deus. Mas no Gênesis capítulo 1, versículo 26, da mesma forma Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Obviamente eu entendo aqui que está se falando da Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E eu entendo aqui que quando ele diz: quem há de ir por nós? Porque como ser humano, como pessoa, quem vai entender o português, se não é você que vai anunciar? Aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe o espaço de tempo que iria ficar aqui, se Isaías não dissesse: eis-me aqui? Quando Deus disse: quem há de ir por nós? Deus pergunta, e Isaías fica: eu estou estudando. Não, eu estou fazendo faculdade. Não, o meu trabalho não deixa. Não, eu acordo muito tarde. Não, igreja não foi feita para mim. Não, eu prefiro estar em casa. Não, eu prefiro ser apenas um visitante. Não, eu prefiro ir apenas nos domingos à casa do Senhor. Quem há de ir por nós? Espera, Isaías, Deus está perguntando: quem há de ir por nós? Quem vai anunciar essa palavra? Não, eu não tenho tempo. Não, eu preciso organizar as minhas coisas primeiro. Isaías diz: espera aí, deixa tudo para trás. Eis-me aqui, envia-me a mim.
A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós colocamos coisas na frente e acabamos que tropeçando em nossas próprias pernas. E perdemos as bênçãos do Senhor. Quantas pessoas não eram para estar aqui em nosso meio, mas não deram ouvidos a essa voz, não deram ouvidos a essa palavra do Senhor, e se acomodaram e dormiram no sono da indolência. Irmãos, não confunda a sua profissão, não confunda o seu tempo com o tempo de Deus, com o chamado de Deus em sua vida. Se você tem um chamado de Deus, abrace esse chamado. Diga: Senhor, eu estou aqui cansado, arrasado, endividado, da forma que for, mas eu estou aqui, eu quero ser alguém na vida, eu quero trabalhar para o teu reino. Quando você colocar esse objetivo em sua vida, você vai entender que Deus tem um chamado para você. Então, para nós obedecermos a esse chamado de Deus, nós precisamos ter disponibilidade. Para obedecer esse chamado de Deus, eu preciso estar disponível, entender aquilo a qual eu fui chamado, tornar os meus ouvidos sensíveis à voz de Deus. E quando eu vejo Isaías fazendo isso, ele está dizendo: eu estou disponível. Alguém que é chamado para fazer missão tem que ter disponibilidade. Isso é em troca de quê, irmãos? Isso é em troca de algum bem financeiro? Não. Eu estou disponível porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o meu Pai. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Ele é o centro da minha atenção. Eu preciso dar ouvido àquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então, disponibilidade está em primeiro lugar. Em segundo passo, que nós temos que dar para ser um missionário. Irmãos, mas está aqui o missionário Fernando. Eis-me aqui, envia o missionário Fernando. Eis-me aqui, envia a missionária Cláudia. Eis-me aqui, envia o pastor Fernando. Irmãos, missionário, os irmãos entendam bem aqui o que eu quero dizer. Ser missionário não quer dizer ter um cargo de missionário. Mas isso aí é para o RR, não é para mim. Eu sou apenas um crente aí que sento na última cadeira. Não é para mim. Irmão, se engana. Igreja é missão. Crente é missionário. Crente é avançar, é crescer, é ganhar almas. Eu estar dentro da sala de aula e ao invés de eu bater papo, eu dizer: olha, Jesus salva, Jesus liberta. É eu trabalhando aqui, mas a minha mente está em Deus. Olha, Jesus quer você no reino de Deus. É isso que eu tenho que fazer. Tem alguém precisando de mim lá fora. Então, o segundo passo que eu tenho que dar é que eu tenho que entender que eu não sou o dirigente da missão. Eu posso ser até um dirigente de igreja, mas eu nunca vou ser o dirigente da missão. É Deus dizendo assim: olha, você precisa ir a tal cidade. Eu disse: não vou. Você precisa ir a tal país, Guiné-Bissau, acertei? Não, ali não é para mim, não sei falar em outra língua. Nós temos que entender que a direção não é nossa. O espaço geográfico não é nosso. Muitas pessoas aqui sabem que eu não sou natural daqui de Araripina. E o que é que eu estou fazendo aqui? A melhor coisa que aconteceu na minha vida, uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida, estou aqui cumprindo o quê? Um chamado de Deus. Não, eu não vim aqui para botar um bar na esquina. Não vim para botar um supermercado, para botar alguma coisa parecida, não. Vim para anunciar o Evangelho. Mas já tinha quem anunciar o Evangelho aqui. Aqui já tem muito crente. Eu não sei, irmão, por que foi que eu vim. Eu não vou nem perguntar a Deus, porque Ele sabe de tudo. A geografia é dele. Se Ele quiser me levar de volta, Ele me leva. Quem não se lembra aqui da história de Jonas? Deus disse: Jonas, você precisa ir a Nínive e precisa pregar para ela, porque ela está em pecado e a sua maldade subiu até a mim. Aí Jonas se dispôs, disse: eu vou na hora.
Tenha cuidado, irmãos, para você não se disponibilizar para fazer coisas erradas, para ir a lugar que Deus não mandou, pensar que não, você chegar lá e sofrer, e depois dizer, não, Deus não mandou nada, foi um impulso da emoção. Aí Jonas observa, aí diz, Nínive é um lugar onde só tem pecador, não, só tem idolatria, só tem coisa errada, chega lá eu vou morrer. Eu vou pregar a palavra, mas eu acho melhor pregar na cidade de Tarsis. E aí a Bíblia diz que ele pegou um navio para ir de contrário à vontade de Deus. Sabe o que foi que Jonas quis dizer ali? Ele quis dizer assim, eu sou o dono da minha missão. Para você entender melhor, eu sou o dono do meu próprio nariz. Eu vou para onde eu quiser, eu prego aonde eu quiser. Estou aqui, amanhã pensei que não, pastor, eu estou em tal cidade porque eu fui convidado. Mandei um áudio para o celular para um pastor fulano de tal, e ele aceitou a minha petição de estar pregando lá. Ser missionário vai mais além do que um microfone. Ser um missionário vai mais além do que um instrumento desse, irmão. Ser missionário vai além do que você possa imaginar. É você dar ouvido à voz do Senhor. Não dirigir os seus próprios passos, mas estar diante dos passos do Senhor. E Jonas, quando ele pega aquele navio, você que entende a história, aguarde um pouquinho aí, tenha paciência. Ele entra naquele navio e atribula a vida de todo mundo. Quando você quer dirigir a sua missão, você atribula os outros. Você prega onde não deve, você quer estar onde não deve estar. Aí o apóstolo Paulo diz, eu prego a palavra insta, em tempo e fora de tempo. Mas ele quis dizer em outras palavras, no lugar certo. E Jonas entra naquele navio, o navio começa a querer naufragar. Irmãos, o navio não estava naufragando por causa do pecado do povo. Você me desculpe a minha fala aqui, mas se tivesse tendo atos sexuais naquele navio, o navio não estava naufragando por causa disso. O navio, a Bíblia está dizendo que começou a querer naufragar porque entrou alguém que tomou a direção da sua própria vida quando não era para ser tomado. Para você ver que a sua missão é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Na hora que ele entra no navio, começa a tempestade, começa o vento, e aquele navio começa a querer naufragar, e lançam sorte sobre ele. Ele diz, não, espere aí que eu já sei aonde é que está o erro. E você não se engane, para você não estar fazendo algo errado, sabendo já que está errado. E dizendo, eu vou tentar para ver se vai dar certo. Eu vou colocar uma igreja ali na esquina, vou pagar o aluguel e vou comprar as cadeiras. Eu vou ser um missionário. Eu vou inventar uma igreja para mim. Vou convidar todo mundo aí, irmãos, obedeça a hierarquia do Senhor. Não sei porque eu falei isso, mas obedeça a hierarquia do Senhor. Aí Jonas está indo lá, lugar turístico. Tarsis é um lugar belo, um lugar bonito. Não, mas de qualquer forma eu estou anunciando. Lança um sorte, ele diz, não, espera aí, eu sei que eu estou errado, pode me lançar na água. Ele disse assim, eu sou mais morrer. Não aguenta essa tribulação, me joguem na água. Lançam ele na água. Sabe qual era o propósito de Deus? Não era de matar Jonas. O propósito de Deus era de ensinar a Jonas que a direção era de Deus. Então o segundo passo, para você que quiser copiar aí, é que nós não somos dono nem da missão e nem dirigimos a missão. Você não é o dirigente da sua missão. A Bíblia diz, depois que apareceu um peixe muito grande, e muitas pessoas queriam aumentar a Bíblia aqui, dizendo que era uma baleia. Eu não sei se é uma baleia. Então um grande peixe engoliu o rapaz. E aí a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe e não morreu. Que mistério é esse? E o peixe lança ele fora, na beira da praia. Ele não morreu, mas aprendeu que a missão é e sempre será do Senhor, porque para Ele é todo louvor e toda adoração. Quando eu vejo isso, eu entendo que eu devo aprender que a palavra é do Senhor. Amém, irmãos? Quando nós vemos que a direção não é nossa, é como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Ele diz assim, não vivo eu mais. Não. Cadê seus bens financeiros? Cadê a sua família? A minha família, irmão, se eu estiver fazendo a missão, ela está guardada. Não, eu não vou porque eu tenho que ficar aqui.
Aí o apóstolo Paulo disse: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Quando você entende isso, que Cristo é quem vive em você, é quem está dirigindo a sua vida, você vai ter sucesso na sua vida espiritual. Você pode se chamar de um missionário do Senhor. Ah, essa palavra não é para mim, não. Quem é crente é missionário, amém, irmãos? Terceiro passo, para eu cumprir a missão, eu tenho que ser ousado. Irmão, não seja ignorante, pelo amor de Deus. Ah, fulano de tal é cheio de ousadia. Espera aí. Ser ousado diante do Senhor. Ter ousadia de saber o tempo de se buscar a presença de Deus, o momento certo em que Deus está falando a minha vida. Eu preciso ter ousadia, eu preciso avançar, eu preciso crescer, não para eu ser grande, mas para Deus ser exaltado em minha vida. Se nós formos observar aqui alguns textos que falam de homens ousados, eu vejo logo, entendo que o apóstolo Paulo era um homem de ousadia. A Bíblia diz que ele chega na capital da Grécia, Atenas, e ele vai pregar a palavra do Senhor em um lugar onde muitos sábios estavam reunidos. Ele chega num lugar chamado Areópago e começa ali a anunciar a palavra de Deus. E aquele lugar é tido como reuniões de homens mais sábios que tinha ali, onde eles discutiam as suas filosofias. Era um lugar de equidade, era um lugar onde as pessoas colocavam ali as suas ideias diante uns dos outros. E o apóstolo Paulo chega lá. E aí os homens começam a olhar para o apóstolo Paulo e dizem: esse aí deve ser mais um que está pregando a um desses deuses aí qualquer. E o apóstolo Paulo, na mesma hora, ele disse: não sejam ignorantes. Eu vejo que vocês são idólatras. Eu vejo que vocês são religiosos. Livro de Atos, capítulo 17 e o versículo 23. Irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo chega naquele lugar e ele vê a adoração de vários deuses ali, vários altares colocados e pessoas adorando a deuses ali, deuses estranhos. E ele começa a anunciar a Jesus Cristo, o vivo, a Jesus Cristo todo-poderoso, que liberta e que transforma, e que na mesma hora faz a confusão na mente daqueles que não querem entender. É por isso que a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E o apóstolo Paulo começa a pregar naquele lugar. Ele encontra primeiramente com um povo chamado de epicureus, homens que acreditavam que deviam aproveitar o agora, aproveitar a vida, porque depois que morresse já era, acabou. Então a vida era esse momento aqui, era tudo que girasse em torno de você no agora. E ele tinha que debater com esses homens e mostrar que não era dessa forma. Depois ele encontra outro grupo chamado de estoicos, homens que para eles tudo era regido pela natureza. A natureza quem fez o homem, a natureza era responsável para acabar com o corpo do homem, e tudo se girava em torno da natureza. E nós entendemos aqui uma coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo não era alguém do acaso. Mas eu falo línguas estranhas, eu pinoto, eu pulo, eu sapateio no culto, eu vou lá anunciar. O apóstolo Paulo, antes da sua primeira viagem missionária, ele passa 14 anos estudando. Eu não estou dizendo aqui que o poder de Deus não opera e que opera os estudos, não. Mas é determinadas áreas de nossas vidas que nós temos que aprender a palavra de Deus para ensinar da forma correta. Homens inteligentes, como eu citei aqui, estavam adorando vários deuses. E em um altar daqueles estava escrito: ao Deus desconhecido. Não tinha imagem, não tinha absolutamente nada, mas tinha apenas o nome: ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo disse: é esse aqui, a qual vocês adoram sem conhecer,
que eu estou anunciando. Mas como nós não vocês não conhecem que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele salva. Ele é aquele que fez o universo. É aquele que serve a toda a humanidade. É aquele que não é levado por ninguém, mas conduz a nação inteira. É aquele que era, que é e que há de vir. É Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. É esse que eu quero anunciar. Então, para eu cumprir o chamado de Deus, eu tenho que ser ousado. E esse apóstolo, ele entendeu a sua missão. Ele não coloca a sua responsabilidade nos outros. Ele não é alguém que, independente de estar o dia todinho assistindo, ele diz assim: mas você observou? Você viu que o canal fulano de tal só passa coisa profana? Mas você viu que lá no canal não sei o que agora está passando coisas que crianças não podem assistir? Mas você viu que o canal... Eu nunca vi na Bíblia dizendo assim: o canal fulano de tal foi separado para pregar a palavra de Deus. Irmãos, não se escandalizem, eu não estou defendendo canal algum, eu não sou dono de televisão não. Mas eu estou dizendo assim que nós muitas vezes ficamos colocando desculpa nos outros. Passa coisa profana na televisão, e por que é que você liga? Não ligue. A Rede Globo não foi chamada para anunciar o Evangelho, não. Quem foi chamado fomos nós, o Evangelho. Mas lá passam coisas profanas. Você é quem não deve ser o profano. Você é quem deve não se corromper. O apóstolo Paulo, ao livro a carta aos Romanos, capítulo 12, ele disse: irmãos, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e imaculado diante do Senhor. Se apresente diante de Deus como um missionário de verdade. E não vos conformeis com esse mundo. Mas as coisas do mundo esse meio de ano agora, eu tenho que vestir roupa quadriculada. Tem que vestir camisa xadrez. Se eu não tiver, eu não venho para o culto. Não, eu tenho que acender uma fogueira de frente da minha casa. Senão, misericórdia, eu estou em pecado. O mundo está todo de verde, eu tenho que vestir uma camisa verde. Ele disse: não vos conformeis com esse mundo, porque vocês não foram chamados para isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse é o culto racional de um missionário. Eu adoro a Deus não porque eu não conheço, um Deus desconhecido, não. Eu adoro a Ele pelo que Ele é em minha vida. Não é pelo que Ele faz. Mas é 15 passos para a vitória. Eu pego aqui a minha caneta. Vamos lá, pregador. Primeiro passo é o qual? Eu passo coisa e tal. Não, irmãos. Mas é sob missão. Eu não vou anotar não tenho tempo de sair de casa. 20 passos para sua vida financeira crescer. Alguém tem uma caneta emprestada aí? E quando nós olhamos para aqui, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é bem clara. Quando ela separa homens para anunciar esse evangelho.